Grande abraço a você, nós estamos chegando para mais um Sul Minas Esporte. E no programa de hoje nós vamos começar falando aqui do kart, até porque tem um piloto de kart de Poços de Caldas, o Vitor Bianco. Ele é natural aqui de Poços de Caldas. Estamos vendo imagens aí que ele teve um final de semana brilhante no segundo turno do campeonato San Marino, destacando-se com uma pole position e um pódio significativo. A competição aconteceu no último fim de semana e mostrou aí a habilidade e o talento do Bianco na pista, né? O Vitor começou a disputa com um desempenho notável, registrando aí o melhor tempo da sua categoria na sessão de qualificações e assegurando a pole position para a primeira corrida no dia. Largando na frente, o Bianco mostrou um ritmo forte e constante, mas acabou perdendo a liderança e terminou a corrida em segundo lugar. Na segunda corrida, o piloto acabou largando, na segunda corrida ele largou na segunda posição, mas acabou enfrentando aí um desafio inesperado. Depois de uma disputa acirrada, um toque com outro piloto, outro kart, fez com que ele saísse da pista, resultando aí num final de corrida em quarto lugar. Agora, apesar dos contratempos, os resultados das duas corridas, inclusive, garantiram a Bianco o segundo lugar geral na sua categoria, além do troféu de pole position, coroando um final de semana de muitas conquistas. Nós estamos vendo imagens aí dessa corrida, que é denominada a corrida segundo turno do Campeonato San Marino. É legal. Parabéns aí ao Vitor Bianco, que está marcando presença no kartismo nacional, né? Bom, eu queria falar também do Poços de Caldas Futebol Clube, o Vulcão, até porque ontem o Vulcão realizou o seu segundo jogo treino e não foi uma noite muito positiva, né? Primeiro que estava um frio danado lá no Ronaldão. Eu tenho que cuidar um pouquinho da voz, né? Fiquei o primeiro tempo lá, 0-0. Aí no segundo tempo o Alex Silva fez várias mudanças, mas eu acabei vindo embora e fiquei sabendo que o jogo não terminou. Teve algum problema ali de desentendimento dentro de campo. O Guarani fez 1-0, cobrando uma penalidade máxima. E logo aí estamos vendo o lance. Pode repetir aí, viu, Rodrigo? Pra gente ver esse lance aí, ó. Bem cobrado, né? Meio cavadinha. O goleirão nunca sabe para onde vai a bola, né? 1-0 para o Guarani e depois o jogo não chegou ao seu final. Na verdade, pouco mais de 30 minutos. A gente sempre fala aqui, o que menos importa são os resultados. O grande objetivo é fazer a rapaziada se inteirar dentro do coletivo, do confronto com outras equipes. Uma pena, né, que por alguma questão de segurança, aliás, não tinha segurança ontem, não tinha bandeira, só o árbitro. Aí já começa tudo meio confuso, né? Mas enfim, colocou o time em campo, enfrentou uma equipe que é muito capacitada, o Guarani, exigiu do Vulcão, principalmente no primeiro tempo, foi um 0-0 bem disputado. Então, agora é pensar no campeonato. O Vulcão estreia domingo, dia 1º. A gente lembra que teremos ainda no sábado a abertura oficial do campeonato da segunda divisão. E aí já tem vários jogos. E no domingo, 10h30 da manhã, no Ronaldão, o Vulcão recebendo o Tupinambás, lá de Juiz de Fora. Eu tive a informação e já vou confirmar. O Tupinambás chega aqui na sexta-feira. No sábado já realiza em algum local, em algum estádio aí da cidade, o treinamento para o jogo do domingo, 10h30 da manhã, no Ronaldão. Estamos vendo imagens recuperadas de outros treinamentos aí do Vulcão, né, que está também devidamente preparado. A grande preocupação, eu conversei ontem com o Alex Silva, em relação à inscrição de jogadores, porque agora a FIFA exige que para inscrever o jogador tem que ser um cara nomeado pela Confederação Brasileira de Futebol, concurso lá dentro da federação, e para ele poder inscrever os jogadores.
Antigamente o próprio supervisor das equipes inscrevia os jogadores. E agora não pode mais. Tem que ter uma qualificação da FIFA via CBF. E o Vulcão parece que arrumou um cara do Guarani de Campinas para fazer as inscrições. Hoje já é quarta-feira. Tem hoje, amanhã e sexta para inscrever os jogadores. Se o nome não aparecer no BID, o jogador não pode ser utilizado. E tem um número mínimo de atletas inscritos para a primeira rodada para poder o clube entrar em campo, né? Então, espero que tudo dê certo. A preocupação é de todos, não é só do Vulcão, não. Tem muita equipe aí do interior que foi pega desprevenida em relação a esse profissional que tem que ser qualificado para inscrever jogadores, mas o Vulcão está correndo atrás aí com um cara experiente que trabalha no Guarani de Campinas para poder ter todos os jogadores à disposição do técnico Alex Silva para a abertura do campeonato, para a estreia no Ronaldão diante da equipe do Tupinambás. Repito, 10h30 da manhã será o horário do jogo. E amanhã nós vamos trazer aqui a rodada completa, a primeira rodada do Campeonato Mineiro da segunda divisão, né, para você acompanhar em detalhes aí. Olha, eu queria falar também do atleta da Caldense que participa do primeiro torneio de peteca. A peteca é uma atividade muito acionada dentro do clube da Caldense, né? Desde que eu vim para cá, eu sempre vejo que tem atletas que têm uma certa evolução no jogo da peteca. E na participação do primeiro torneio de peteca lá de Paraguaçu, que foi nesse final de semana, o Thiago Teixeira, representando a Caldense, participou do primeiro torneio de peteca lá de Paraguaçu e ao lado do parceiro Gustavo Soares, da cidade de Machado, a dupla conquistou a segunda colocação na categoria A. E a final foi acirrada, disputada contra o trio de Varginha, composto por Leonardo, Ricardo e Miller. O torneio foi mais uma etapa da Liga Sul-Mineira de Peteca e a próxima competição será o Open Caldense de Peteca, que vai acontecer no dia 28 de setembro, também integrando o calendário da Liga. Parabéns aí então, principalmente ao Thiago Teixeira, que é o atleta da Caldense, que participou com brilhantismo nesse torneio realizado em Paraguaçu. E também os atletas da Caldense participaram do torneio de futevôlei, né? Torneio de futevôlei, nós estamos vendo aí, ó, no último dia 24, a Arena Macai foi palco de um torneio de futevôlei que reuniu aí competidores de diversas cidades da região, incluindo Poços de Caldas, Pinhal, São João da Boa Vista, Mococa e Casabranca. E a competição, marcada por alto nível técnico e disputas acirradas, consagrou a dupla Marco Noronha, da Caldense, e Cadu, de Pinhal, como os grandes campeões. A dupla da Caldense, Léo e Franco, conquistou a segunda colocação, mostrando excelente desempenho ao longo do torneio. Já o terceiro lugar ficou com Adrisson, também da Caldense, que jogou ao lado do João, atleta da cidade de Mococa. Vamos fazer assim? Vamos para um primeiro bloco de intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, porque tem mais informações aqui no nosso Sul Minas Esporte. Até já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. O Plano São Luís não para de crescer. Depois de revolucionar o mercado de planos funerários e se tornar uma referência em cuidado humanizado, apoiado pela tradicional floricultura da região e com o único centro de tanatopraxia da cidade, a São Luís foi mais longe e abriu um velório todo novo, com capelas e ar-condicionado na Zona Sul.
Agora, a São Luís comprou o Cemitério Parque e já fez diversas melhorias. Plano São Luís, esse é de Poços, esse eu confio. Muito bem, nós estamos de volta e eu quero dar uma notícia aqui do Master. Aliás, eu quero cumprimentar primeiro o pessoal do Master da Caldense, que voltou lá dos Estados Unidos aí, feliz da vida, né? Porque é difícil a gente ver assim um encontro em terras longínquas, né? No caso aí nos Estados Unidos, de um grupo de jogadores que foram profissionais de alguma equipe, todos de uma cidade só, né? Por exemplo, eu nunca vi um encontro nos Estados Unidos de um grupo que participou, digamos assim, só por exemplo, do Democrata de Governador Valadares, porque lá tem muitos democratenses que moram também nos Estados Unidos. E aqui, até por uma questão de organização do Chifrinho, né, o Antônio Carlos Cava, e do Bitura, que tem dado uma mão aí para o Chifrinho, já é o segundo ano que o pessoal realiza esse evento lá nos Estados Unidos, em Mount Vernon, uma cidade que agrega, na verdade, centenas de brasileiros e muitos deles com passagem aqui pela Caldense. Então, legal, né? E nós vamos ter agora esse confronto aí, que mais um jogo amistoso de Master entre a Caldense e o Master do Guaçuano. O Guaçuano teve uma temporada forte também no futebol profissional, chegou a disputar com a própria Caldense, naquela época que nós tínhamos aqui o torneio Mauro Ramos de Oliveira, jogava o Guaçuano, o Mojimirim, o Palmeirinha de São João da Boa Vista, o Rádio de Mococa, o Pinhalense, e criou assim uma amizade, né, que persiste até hoje. Tanto é verdade que a Caldense vai jogar contra o Master do Guaçuano. Vai ter uma preliminar a partir das 8 horas da manhã, será neste sábado, dia 31, então a partir das 8 horas da manhã, depois às 10h30, o jogo envolvendo a Caldense e o Guaçuano. O confronto vai acontecer lá no CT Ninho dos Periquitos, que não está sendo utilizado, porque a Caldense não está, o futebol profissional da Caldense está parado temporariamente, até que recomece no começo do ano que vem a preparação para o Campeonato Mineiro do módulo 2, né? É onde a Caldense está inserida aí. Então tá dado o recado aí, viu, Chifrinho? Tomara que dê tudo certo em mais esse jogo amistoso envolvendo o Master da Caldense. Vamos falar também da Copa de Futsal Pré-Mirim da Zona Sul, que iniciou inclusive com um grande desfile, muito bacana. Nós estamos vendo aí, ó, a 14ª Copa de Futsal Pré-Mirim Zona Sul, teve o pontapé inicial na noite desta segunda-feira, né, lá no Poliesportivo Moleque César, no bairro Cascatinha. A cerimônia de abertura foi um verdadeiro sucesso, reunindo aí atletas, não só atletas, né, técnicos, pais, torcedores, em uma celebração de muita alegria e muito espírito esportivo. Com a presença obrigatória de todas as equipes participantes, a noite começou com um desfile de abertura vibrante, que destacou a união e o entusiasmo dos jovens atletas nascidos entre 2014 e 2016. Cada equipe vestindo suas cores foi aplaudida pela plateia animada, que demonstrou aí apoio e a expectativa em torno da competição. Então, depois do desfile, a bola rolou com 3 emocionantes partidas, que deram uma amostra do talento e também da competitividade. Nós estamos vendo algumas imagens aí e nós vamos trazer aqui também os resultados, né, desse evento da primeira rodada. O Meninos da Vila 1, né, acabou ganhando do bate-bola por 3-2. Nós tivemos o RCP empatando com os Zaques Ousadia em 3-3 e a goleada do Banda da Lata por 5-0 sobre a Escola de Futebol Zezito. Então, apenas a primeira rodada, e a gente tem certeza que vai ser uma competição das mais entusiastas, das mais brilhantes, dentro daquilo que a gente está
sempre verificando aqui em termos de competição, principalmente nessa faixa etária aí. Vamos falar agora do Campeonato Brasileiro da Série B, até porque 2 jogos aconteceram ontem. Ontem nós tivemos a vitória do Brusque sobre o Sport Recife, lá em Santa Catarina. Esse jogo, aliás, aconteceu lá no campo do Avaí, né? Na estádio da Ressacada, lá em Florianópolis. Brusque 1, Sport 0. O Brusque está sendo um time itinerante nessa fase do campeonato, porque está reformando o estádio lá do Brusque, lá em Brusque. O Brusque já jogou em várias cidades do interior catarinense, e esse jogo de ontem contra o Sport foi na ilha de Florianópolis, lá no estádio da Ressacada, do Avaí, 1-0 para o Brusque. E o Coritiba ganhou do Avaí, que é outra equipe catarinense, lá em Curitiba, pelo placar de 1-0 também. Bom, vamos conferir como é que ficou a classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. O Novo Horizontino poderia ter deslanchado, né? Mas perdeu e não conseguiu fugir do encalço do Santos. Então o Novo Horizontino lidera com 40 pontos e o Santos é o segundo colocado com 39 pontos, o mesmo número de pontos do Mirassol, só que o Santos tem ali um saldo de gols bem maior que o saldo de gols do Mirassol, 18-7. E o quarto colocado é o Vila Nova, que tem também 39 pontos e também um saldo de gols menor que no caso é menor que o do Mirassol, por isso que fica na 4ª posição. Vale lembrar que as 4 melhores equipes do campeonato sobem para uma Série A do Campeonato Brasileiro. Então hoje estariam ali na ascensão o Novo Horizontino, o Santos, o Mirassol e o Vila Nova. Mas tem muita gente brigando por um lugar ao sol ali, ó. O Ceará tem 35, junto com o Atlético Mineiro, América Mineiro, melhor dizendo, que também tem 35. O Avaí está com 34 na 7ª posição. O Coritiba tem 33 pontos na 8ª. Na 9ª posição, nós temos ali 3 equipes: Goiás, Sport e Operário do Paraná, 32 pontos. Com 31 está o Amazonas, que é o 12º colocado. A Ponte Preta, com 28, é a 13ª. Na 14ª posição estão ali juntos o Botafogo de Ribeirão Preto e o Paysandu, com 26 pontos. O CRB tem 25, é o primeiro fora da zona do rebaixamento. E na zona vermelha, a zona do rebaixamento, o Ituano e o Brusque com 22 pontos, a Chapecoense com 21 e o Guarani, que tem apenas 18 pontos ganhos no Campeonato Brasileiro da Série B. E nós vamos para mais um pequeno bloco de intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com informações da Série A, informações também da Copa do Brasil, e vamos falar aqui sobre o Esquerdo, aquele jogador que teve um mal súbito no confronto diante do São Paulo. Daqui a pouquinho. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Estamos de volta com o nosso Sul Minas Esporte e vamos conferir a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. O Fortaleza, olha só, o Fortaleza tem um jogo a menos, tem 23 jogos e é o líder do campeonato com 48 pontos. Em segundo está o Botafogo, do Dr. Glaucir Antunes Modesto. Tá bem o Botafogo nessa temporada, segundo colocado com 47 pontos, mas tem um jogo a mais que o Fortaleza. Em terceiro, o Palmeiras, junto com o Flamengo,
com 44 pontos. Depois nós temos o São Paulo com 41 e o Bahia com 39. E eu lembro que os 4 primeiros ali hoje já teriam vagas garantidas na Libertadores do ano que vem. E o São Paulo e o Bahia lutariam na pré-Libertadores. Só que esse número de concorrentes aí, ele pode mudar. A gente pode ter até 9 clubes com vagas na Libertadores do ano que vem, brasileiros, né? Tomara que dê tudo certo para isso acontecer mesmo. Mas hoje, na zona da Copa Sul-Americana, nós teremos aí o Cruzeiro com 37, o Vasco com 31, o Atlético Mineiro com 30, o Atlético Paranaense com 29, o Internacional e o Juventude com 28 pontos. E ali, ainda brigando por um lugar ao sol, né, o Grêmio, junto com o Bragantino com 27 pontos, depois temos o Criciúma com 25 e o Fluminense com 24. E na zona do rebaixamento, a zona vermelha, o Vitória, que é comandado pelo Thiago Carpini, né, que jogou aqui na Caldense, encerrou a carreira de jogador aqui na Caldense, o Corinthians, do meu amigo Silas Lafayette, ambos com 22 pontos, e com 18, o Cuiabá e o Atlético Goianiense, que na verdade é o último colocado na tábua de classificação. Nós lembramos que hoje teremos um jogo, que esse jogo é da 5ª rodada. A gente sempre lembra aqui que o Internacional joga com o Cruzeiro em Belo Horizonte, porque por ocasião da rodada, da 5ª rodada, a gente estava tendo aquela tragédia das chuvas lá em Porto Alegre, que acabaram interditando, né, não só o estádio, como também rodoviária, aeroporto, e até hoje o Rio Grande do Sul lutando para recuperar, né, sua própria economia, inclusive. Então, por isso que o jogo não havia como o Internacional embarcar em Porto Alegre e o jogo não aconteceu. Então, hoje, Cruzeiro e Internacional. Falando também da Copa do Brasil, nós estamos aí na fase de quartas de final da Copa do Brasil, né? 2 jogos serão hoje. Hoje teremos o São Paulo recebendo o Atlético Mineiro no Morumbis. Eu falei outro dia aqui do Atlético Mineiro. O Atlético tem que abrir mão agora do Brasileirão, né? Tá lá atrás, né? Não vai adiantar ficar lutando mais e precisa arrumar uma vaga aí continuar crescendo na Copa do Brasil e na própria Copa Libertadores da temporada, para o Atlético garantir vaga do ano que vem na Copa Libertadores de novo. Então, pelo Campeonato Brasileiro está mais difícil. Então, vai ser um jogo bom, né? Precisa ganhar do São Paulo. E lá, no Morumbi, não é fácil. E depois vai jogar em casa contra o São Paulo. E o Bahia, que recebe o Flamengo na Arena Fonte Nova, é também um confronto envolvendo 2 equipes que estão lutando aí. O Flamengo depois decide em casa na semana que vem. Mas a primeira rodada marcando esses 2 jogos aí. E amanhã, mais 2 jogos também da Copa do Brasil. Amanhã nós teremos o Vasco da Gama enfrentando o Atlético Paranaense lá em São Januário, porque depois, na semana que vem, o jogo vai acontecer lá em Curitiba, na Liga Arena. E o Juventude, lá em Caxias do Sul, vai jogar diante do Corinthians. E o Corinthians tem a vantagem de decidir em casa na outra semana, quando recebe aí o Juventude lá na Arena do Corinthians. Então, o Corinthians lutando aí para escapar do rebaixamento do Brasileirão, mas ao mesmo tempo numa fase boa dentro da Copa do Brasil. E como vai decidir em casa no segundo jogo, a gente acredita que o Corinthians deva continuar subindo dentro da competição da Copa do Brasil. Agora eu deixei por último aqui, gente, para falar sobre o Izquierdo, aquele jogador do Nacional de Montevidéu, que teve 27. Um mal súbito olha aí as imagens, tristes e inesquecíveis. Teve um mal súbito, foi amparado ali por um companheiro, ele já caiu convulsionando, né? Teve ali um problema sério, coronário, está convulsionando aí. A ambulância entrou na hora em campo, o socorro médico foi imediato. Olha que cena triste, olha.
Ele foi perdendo a estabilidade e foi amparado por um companheiro de clube. O desespero tomou conta não só dos companheiros do clube, como também de jogadores do São Paulo, atletas, ambulância na hora. Ele teve no trajeto até o Hospital Albert Einstein uma parada cardiorrespiratória. Ele foi reanimado, só que chegou no hospital, teve outra parada e ficou durante esses dias todos lá internado. Infelizmente, veio a falecer. Então nós estamos fazendo um registro triste. Aí, 2 dias antes dele embarcar aqui pro Brasil para fazer o jogo, ele nasceu a caçula dele, né? o caçula, o menino, né? Ele já tem uma menina, 2 anos, e nasceu na antevéspera da viagem dele para São Paulo, nasceu o filho, né? O caçulinha. Então foi a única vez que ele viu o filho dele. Não viu mais, infelizmente. E a gente faz um registro muito triste, né? Porque eu tive já... Não vi assim ao vivo, né? Mas eu me lembro do Serginho, né? Que jogava no São Caetano. Foi num jogo lá no Morumbi também. Eu não estava transmitindo o jogo, mas estava acompanhando o jogo pela televisão. A diferença do Serginho, que eu conheci jogando no Social de Coronel Fabriciano, antes dele ganhar notoriedade internacional, jogando pelo São Caetano, disputando Libertadores, inclusive. Eu conheci o Serginho no São Caetano. Claro que eu senti muito, e a diferença dele com o esquerdo é que o esquerdo foi socorrido e teve ainda alguns dias de sobrevida lá no Hospital Albert Einstein. E o Serginho morreu no campo. Ele caiu já sem vida e não conseguiram reanimá-lo. Tem outras histórias, né? Inclusive de jogadores africanos e tal. E você vê, é uma coisa assim que o cuidado médico de um time de futebol profissional é muito grande. Semestralmente tem exames médicos, exames coronários, tudo é feito com muita atenção, né? Mas enfim, o ser humano está passível de acontecer um imprevisto a qualquer momento. Quando é com um atleta, a gente se surpreende, como todos nós nos surpreendemos com o esquerdo. Mas que Deus o receba, que a família possa ser amparada. Ele tinha um bom salário no Nacional, tomara que o Nacional continue amparando a família do esquerdo, que é um jogador de muita qualidade técnica e que infelizmente veio a óbito. Lamentável. Gente, nós voltaremos amanhã para falar de esporte, que é o nosso assunto mais importante. Até lá e um grande abraço.